Olá, meus amigos traders e investidores, estamos de volta com o No Radar Panorama da Semana. Nessa semana eu vou trazer a análise gráfica do Ibovespa e de algumas moedas. Também vamos ter a análise na visão da estratégia especular da Profit Rise pelo nosso analista gráfico Stefan. Vamos trazer também a análise da linha de avanço-declínio e da movimentação dos estrangeiros na Bolsa Brasileira. E é aquilo, se você gostou do nosso vídeo, dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora nós temos uma grande novidade para vocês, que é o No Radar Flashes. São análises rápidas de oportunidades que acontecem no decorrer da semana na Bolsa Brasileira. Vamos lá então, bora lá! Agora nós temos uma grande novidade sobre a linha de avanço-declínio, é em forma de candles. Então nós temos aqui uma forte resistência em 3.000 pontos, né? Onde aqui no mês de janeiro o índice, né, ou melhor a LAD chegou a atingir, fez um shooting star aqui e arrefeceu, é lógico, junto em compasso com o Ibovespa, tá ok? No mês aqui de abril, a LAD continua sendo positivo como o índice de mercado, né? E só uma observação, no último pregão da quinta-feira, a LAD terminou positiva o pregão, enquanto o índice ele fechou em negativo, mostrando assim uma pequena divergência positiva para o mercado como um todo. Seguimos com o acompanhamento da movimentação dos estrangeiros na bolsa. E nessa semana tivemos um aumento do déficit, né? Ou melhor, o saldo entre compras e venda dos gringos. E a cifra aqui já atinge aqui no mês de abril o saldo negativo de 1,7 bilhões. No ano de 2020, esse valor já atinge 54 bilhões de reais. Iniciando nossas análises gráficas, vamos começar pelo Ibovespa gráfico diário. Bem, o cenário aqui continua sendo o mesmo, um viés de alta no curto prazo, né? Na semana passada eu comentei sobre a possibilidade de um pivô de alta, uma vez que após deixar o fundo aqui na faixa de 62.000 pontos, o índice veio aqui e fez um topo em 78.000 pontos e logo após mais um fundo aqui um pouco mais alto na faixa de 67.000 pontos, né? O que indica que um zigue-zague ascendente, tá ok? Porém, ainda não ocorreu o rompimento do último topo, né? Nessa faixa aqui de 78.000 pontos, né? Então nós tivemos aqui 3 dias seguidos de alta, porém na quinta-feira, que foi o último dia de negociação, houve até a penetração aqui dessa resistência, mas cedeu aqui fechando a 77.681 pontos, tá? Então nós aguardamos o rompimento para confirmação do pivô e após esse rompimento nós tentar projetar aqui algumas resistências, como 83.000 pontos, a faixa de 90.000 pontos e logo após 97.000 pontos para de fato a gente entender qual que será o movimento futuro aí do Ibovespa, tá ok? Começando pelo dólar, um gráfico mensal aqui de longo prazo, então nós temos aqui desde o seu fundo aqui em 1,50, mais ou menos, isso seria em julho de 2011. Desde então a moeda ganhou força e veio atingir seu pico aqui em 4,27, de R$ 4,27 em setembro de 2015. Então aí sim a moeda arrefeceu, fez um fundo aqui na faixa de 3,07 e depois novamente fez um novo topo aqui nessa mesma faixa de 4,20, 22 na verdade, né? Bem, a moeda perdeu um pouco de fôlego, né? Veio aqui, fez um novo fundo em 3,61, até que houve de fato um rompimento dessa que era a resistência, ou melhor, o seu topo histórico, tá ok? Então a moeda foi e chegou a atingir aqui a faixa de R$ 5,34. Bem, no curto prazo a gente entende que há uma possibilidade de arrefecer e vir testar aqui essas zonas de suporte em 4,75 ou mesmo em 4,41 para ganhar fôlego e ir lá testar o teto do canal aqui, que pode chegar a 5,67, ou até mesmo aqui
a R$6 mais ou menos, que seria a projeção aqui de Fibonacci, tá ok? Então nós vamos acompanhando, é lógico, esse é um gráfico mensal de longo prazo para a gente ter uma ideia da onde a moeda norte-americana pode chegar aí frente à moeda brasileira. Mais uma moeda, essa aqui é o peso mexicano contra o real, né? Eu trouxe o peso mexicano por entender que o México, em termos de economia, é similar ao Brasil, né? É uma economia emergente como o Brasil. Então, para a gente ter uma ideia de como estão os nossos pares, né? A moeda dos nossos pares. Então, aqui também é um gráfico mensal, um gráfico de longo prazo, e desde o seu fundo aqui em 12 centavos, a moeda mexicana ganhou força e fez aqui um topo na faixa de 24 centavos. Isso ocorreu em setembro de 2015 e depois sim veio aqui, arrefeceu fortemente até que fez um fundo aqui em 14 centavos. Desde então, a moeda mexicana ela ganhou força perante a moeda brasileira e está fazendo zigue-zagues, né, ascendentes, o que indica aqui uma tendência de alta para a moeda mexicana. Então nós temos aqui um pequeno canal de alta, né? Tivemos aqui um topo na faixa aqui de 22 centavos. A moeda teve um mês aqui caótico, onde ela arrefeceu praticamente 15%, veio aqui, fez um novo fundo aqui na faixa de 18 centavos e desde então veio crescendo novamente, né? Bem, aqui nós tivemos aqui uma figura muito similar ao martelo, né? Esse aqui é o candle, né? A vela ainda desse mês aqui, então ela não está fechada, mas se estivesse fechada aqui nós entenderemos que poderia ser uma reversão de alta. E bem, enfim, o que pode acontecer aqui é a moeda mexicana vir testar essa faixa de 20 centavos, que seria a linha de tendência de alta, para depois ir lá e voltar a fazer o teste do seu canal. Lembrando que nós temos aqui uma forte resistência de 24 centavos para a moeda mexicana, tá ok? Então aqui a moeda brasileira também perdendo aqui para o seu par de países emergentes. Olá a todos, hoje eu quero trazer para vocês um ativo que ao meu ver está bem interessante de ser analisado, que é o BTG Pactual, né? Ou BPAC11. E aí a minha análise aqui começa no gráfico diário, a partir do topo marcado no dia 14 de fevereiro a R$81, né? Que aqui, na verdade, a partir desse período, digamos, todo o mercado ele começou a cair de maneira bem acentuada, né? Então foi aí uma queda sistêmica de todo o mercado. E ele marcou fundo aqui a R$26,10 no dia 23 de março, tá? E aí ele começou a subir, até o momento já valorizou 65%, né? E eu quero comentar sobre essa movimentação de alta, porque eu acho que ele tem capacidade de subir mais, né? Se a gente considerar, mesmo que isso daqui seja um movimento corretivo da queda anterior, ele tem a capacidade de vir testar níveis maiores de Fibonacci, né, a R$47,18, a R$53,92 e até mesmo a R$60. Ele tem essa capacidade pelo perfil gráfico, tá? E aí, se a gente vai para um prazo um pouco menor, pegando daquele fundo que havíamos comentado, iniciado no dia 23, a gente pode ter uma visão um pouquinho melhor do que pode acontecer. Por quê? O ativo ele fez um pivô de alta. Em um primeiro momento, isso indica uma condição de alta para o ativo, porque ele rompeu o topo anterior. Porém, esse movimento aqui, ele não está muito forte em relação a esse. Isso, em primeiro momento, me indica que os compradores não estão com tanta intenção de força assim, em relação aos vendedores, né? E aí, minha referência é esses 39,35 aqui. Por quê? Porque se ele voltar a ser negociado abaixo desse nível de preço, eu acho que esse viés de força ou essa intenção de movimentos mais altistas, ela fica meio nebulosa, digamos. Não que tenha perdido esse viés, mas não fica com tanta força, né? Então, aí acredito eu que pode demorar muito mais para ele vir testar aqueles níveis de preço, tá? E aí, se ele for negociado abaixo desses 39,35, eu tenho uma outra referência, que vai ser o quê? Vai ser um canal, né? É claro que aqui ele ainda está no movimento de alta, então pode ser que aqui não seja o topo,
Mas se a gente projetar aqui um canalzinho, mais ou menos aqui, então pode ser que ele comece a trabalhar dentro dessas condições aqui, né? Até testar os níveis lá que havíamos comentado em prazos maiores, tá bom? Essa é a minha visão.